Tendo vivido a infância e a adolescência em Groaíras, município do interior do estado do Ceará, na zona rural, o escritor Domingos Pascoal de Melo nunca gostou de ordenhar vacas. Nunca aprendeu, mas todas as manhãs, logo cedo, às 5 da manhã, tinha que ir até o curral, prender o bezerro e trazer a vaca que era ordenhada pelo seu pai, para garantir o leite necessário ao sustento da família. Domingos Pascoal nos conta neste vídeo de memória um dia com a sua família Melo, em Groaíras, da ordenha da vaca, às 5 da manhã, ao trabalho na roça, a partir das 5h30, até às 8h30, quando paravam para o almoço. Também haviam acordado por volta das 4. Café da manhã, nos conta ele, tomavam quando havia café e alguma coisa para acompanhar a refeição. Nem sempre era possível. O almoço, quando eles caçavam algum bicho que podiam assar a carne daquele animal. O dia terminava muitas vezes sem que se fizesse refeição à noite. Todos dormiam cedo, não tinha energia elétrica e depois das 6, 7 já estavam armando suas redes em casa para se recolher até o outro dia pela manhã. Convido você a viver a narrativa de Domingos Pascoal de Melo, passando um dia com a família Melo em Groaíras. Bom, era bem puxado, porque nós tínhamos que primeiro ir atrás das vacas, né, para poder ficavam chiqueiradas, né, a gente tinha umas 2 vacas, ou 3, às vezes 4, para tirar o leite, né. Eu nunca aprendi a tirar leite, meu irmão sabia, eu não. Eu nunca aprendi, porque eu não gostava daquele negócio, mas aí o meu pai ia lá tirar o leite, mas a gente tinha que ir buscar a vaca no cercado, porque o bezerrinho estava preso, né, no curral. O bichinho ficava lá chorando, né, querendo a mãe, e a gente ia lá no... Era a primeira coisa bem cedo, assim, 5 horas da manhã mesmo, e a gente levantava. Depois a gente já ia buscar o jumento para poder ir buscar água, né? Isso era uma rotina quase que diária, porque a água tinha que ter, né? Nós não tínhamos depósitos, a não ser os potes, para colocar água, né? Lá no meio da história, meu pai comprou uma jarra. Uma jarra é um porrão grande, né? E nós enchíamos a jarra, mas ela se acabava, porque era muita gente tomando banho, muita gente bebendo. Como eu disse, nós morávamos na beira de uma estrada, que sempre tinha gente, um golinho d'água, um copinho d'água, e a gente nunca negou, nem podia, porque minha mãe dizia assim, olha, um copo d'água não se nega a ninguém. Não existia assim uma rotina para isso, porque às vezes não tinha o café. Então, mas era cedo, assim. A gente tomava aquele café quando a gente tinha, e existia um negócio que eu sempre falo, eu tenho uma memória também, de que tinha uma manjerioba. Manjerioba era um tipo de semente que minha mãe torrava e fazia o café. Ruim só o cão, mas a gente tomava, porque aí só dependia do açúcar, né? E às vezes ela torrava e misturava com o café, que ela torrava também, era tudo torrado, pisado no pilão. E aí a gente tomava café. Normalmente o adoçante ou era rapadura ou açúcar normal. Como eu disse, quando em 57 meu pai foi trabalhar em Cariré, quando ele vinha, ele não vinha todo dia, ele vinha no final da semana, ele trazia bolacha fogosa.
Bolacha fogosa é uma bolacha assim, mas muito gostosa. Eu nunca vi uma coisa tão gostosa como aquela. Mas pão, arroz, essas coisas nós não tínhamos. Bem difícil. Além de ir buscar água, porque era longe, né? A gente, para ir e voltar, a gente demorava mais de 1 hora. Muito mais. 2 horas. Para chegar lá na cacimba do rio, encher os canecos, botar a tampinha, botar no jumentinho e voltar. Eram 2 horas. O básico era feijão, né? E farinha. Quando tínhamos a sorte de pescar ou caçar, ou o papai comprar alguma coisa, mas era feijão. O básico era feijão. E meu pai fazia uma coisa interessante. Meu pai, ele comia com todo prazer para que a gente também tivesse prazer em comer aquele feijão. Mas era difícil. Minha mãe inventava, fazia capitão, misturava com a farinha. Quando tinha um óleoinho, óleo pajeú, óleo feito de caroço de algodão, aí a gente, era gostoso. Aí quando tinha um torresmo, quando tinha um bicho que a gente matava, aí guardava lá no sal, porque não tinha geladeira, e aquilo aí alimentava, aí era gostoso, aquele cheiro de carne torrada, era uma delícia, uma delícia. Nós tínhamos o surrão, né? O surrão é um feito de palha de carnaúba, faz uma trança, assim, uma trança larga, assim, tipo não sei, e vai costurando uma na outra e forma um surrão. Aquilo ali era o nosso instrumento de guardar as coisas, feito de palha de carnaúba. Então, ele tem o que fica pendurado, era o uru, também de palha, menor, com um cabo que a gente botava aqui. E o surrão não, o surrão era um tamanho dessa mesa, né? E a gente botava o surrão e botava os pratos de barro, né? E aí nós já tínhamos umas colheres, né? Colheres César ou Cezão, era escrito assim, eu me lembro bem desse nome. E aí era no chão mesmo. Depois não, meu pai conseguiu uma mesa. Não comprou, não mandou fazer. Foi um tio que deu, uma coisa assim, eu não me lembro bem, mas conseguimos uma mesa. E era legal. O problema era arranjar as cadeiras. E aí fomos arranjando as cadeiras, né, a gente mesmo fazendo os banquinhos e tal, e deu tudo certo. Nós não tínhamos aquele descanso de almoço. A gente já terminava de almoçar e ia fazer alguma coisa. Eram as rotinas, né? Porque hora tal tinha que levar um gado para acolá, ou tinha que ir buscar um burro, tinha que ir na casa de alguém, tinha que ir na cidade comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Então a gente não ficava, porque esse negócio de dormir de dia, minha mãe não aceitava não. Ela disse, eu não durmo de dia. Ela dorme pra caramba, mas ela disse, eu não durmo de dia, mas filho meu também não vai ficar dormindo de dia, que é preguiçoso e tal. E realmente a gente não dormia. Mesmo porque a gente dormia muito cedo, né? Não tinha nada. O papai ficava conversando, a mamãe ficava conversando no terreiro, que é a coisa mais gostosa que existia. Mas logo ali a gente já estava, tudo era cochilando, e aí minha mãe armava as redes, quando nós éramos pequenos, depois cada qual teve que armar a sua rede. E aí a gente ia lá, era tudinho na sala, assim, 4, 5. Quando tinha assim. Tem até um detalhe interessante que eu contei isso numa crônica. Nós tínhamos uma dificuldade até para adquirir um anzolzinho assim pequenininho para pescar piaba, aquela piabinha e tal. Um dia meu pai, a gente estava numa situação bem difícil e meu pai foi já não tinha mais crédito em bodega nenhuma, e meu pai disse, eu vou a Groaíras ver se eu consigo alguma coisa. E ele já chegou um pouco tarde. O tarde para nós era 7 horas, 8 horas. E chegou com um pedaço de queijo e 1 quilo de farinha, 1 litro de farinha, não era quilo, era litro de farinha. Aí disse, olha, Leide, consegui comprar esse queijo e tal, o padre Chico Rosa me vendeu. E aí a minha mãe tinha muito cuidado com o queijo, porque o queijo ficava numa tábua, mas ali passava barata, passava as bodegas, tudo assim, sem higiene.
podia passar até rato. É. E aí ela tirava a casca do queijo. A casca, tudo assim. Mas ela sabia que eu vinha depois para comer as cascas. Ela sabia disso. A mamãe não queria que a gente comesse as cascas, mas a gente... Então, nesse dia, foi para mim uma coisa muito legal. Aí, rapaz, eu e meu irmão, aí a gente veio no escuro, a gente veio, porque ela deixava para ali, estrategicamente, ela não jogava fora. Deixava para ali mesmo, aí eu peguei aqui, comecei a comer. Imagina a sujeira e tal, as infecções e tal. Mas aí eu comecei a perceber, mas tem um arame aqui, um negócio, não sei o que e tal. Aí disse, vou buscar a lamparina. Aí foi buscar a lamparina, quando focou, eu cuspi, né? Aquilo na mão assim, fiquei guardando. Era anzol. Anzol. Por pouco eu não engoli os anzóis, porque eram bem pequenininhos e eram muitos. E aí eu disse, rapaz, tem mais aqui, olha essa aqui e tal, não sei o quê. Eu fiquei numa alegria tão grande que peguei o papelzinho, que era um jornal que veio embrulhado com queijo, e fui, com a luz, fui tirando os anzóis tudinho. E corri para mostrar meu pai. Papai, olha, amanhã nós vamos pescar, conseguimos aqui uns anzóis, não sei o quê. Então eu disse, onde vocês conseguiram esses anzóis? Oh, papai, eu fui comer a casca do queijo, a mãe não quer, mas eu... E estavam lá, eu disse, dê cá esses anzóis. Não são nossos, meu filho. Eu vou devolver. Esses anzóis são do compadre Chico Rosa. Se ele me vender anzol fiado, eu compro um anzol para você e outro para Moésio. Aí, no outro dia, fui devolver os anzóis. Aí o compadre Chico Rosa disse, compadre, você é a segunda pessoa que me devolve anzol. O que é que acontecia? Ele pegava o queijo, ele já enxergando pouco, colocava em cima do balcão. Mas antes, ele tinha vendido uns anzóis. E os anzóis vinham numa caixinha. A caixinha vazou em cima do balcão e ele não viu, porque eram bem pequenos. E aí botava o queijo, pregava, ele embrulhava e... Então, esse lance foi inesquecível para mim, porque o seu Chico Rosa vendeu. Disse, não, eu vou lhe dar 2 anzóis para cada um. E deu. E ai, coitadinho dos carazinhos, das piabinhas, tudo pequenininho, que a gente pescou muito com isso aí. Era bom demais. Aquele torrado, meu amigo, com feijão é bom demais. 7, 8 horas, era cedo.